Às vezes a gente acha que inovar é criar algo completamente diferente. Mas tem uma porcentagemzinha ali que é acreditar na sua ideia, né? Um pouco polêmico o que eu vou falar. Eu empreendo por necessidade desde os meus 9 anos de idade. Muitas pessoas vão te copiar e tudo bem. Seguir procurando as novas ondas, aqui eu preciso errar. As pessoas podem gostar ou podem não gostar. Eu tenho certeza que quando eu falo inovação, vem à sua mente algo futurista, tecnologia, de repente uma empresa cheia de computadores. Agora, se eu falar para você pensar em uma fábrica de biscoito, mas algo delicado, praticamente artesanal, eu imagino que qualquer imagem associada à inovação passou longe do seu pensamento. Mas olha, eu quero te contar que uma marca de biscoitos foi a empresa mais inovadora que eu conheci no último ano. É a Biscoitê e é com o fundador dessa marca que eu converso hoje. Raul, muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigado, um prazer estar aqui podendo falar de inovação no mercado tão tradicional como biscoitos. Exatamente. E é muito interessante, né? Porque, de verdade, você foi uma das empresas... A Biscoitê foi uma das empresas mais inovadoras que eu conheci nos últimos tempos. Ela não tem nada de tecnologia no que ela está vendendo, né? E não só nisso, assim. Vocês têm um modelo de franquia e eu acho que vocês trazem muito dessa mentalidade inovadora para esse modelo também. Eu acho que vocês são muito atuais nos valores, na forma de lidar com as pessoas. Tenho certeza que a gente vai trazer muita coisa interessante aqui. Esse papo vai render, tenho certeza. Vamos começar do início de tudo? Vamos. Porque não sei se todo mundo conhece a Biscoitê. É um biscoito completamente diferente. E essa marca, ela tá não só, claro, no setor de biscoito, de alimentação, mas também como presente. Então, você tem um grande desafio que é estar em 2 setores diferentes. Quero saber como que vocês lidam com isso e como vocês se destacam nisso. Legal, eu acho que assim, a inovação às vezes não é criar algo completamente novo. Uhum. Talvez seja dar um novo significado para algo que já existe. E eu acho que a Biscoitê é um pouco disso. A gente não criou um mercado de biscoito, mas a gente transformou ele completamente em um mercado para presentes. E isso, apesar de usar muita tecnologia, a gente tem uma área chama Biscoitech, com tecnologia, com IA, um monte de coisa. O nosso principal elemento estratégico de inovação aqui é o amor, o carinho, o cuidado e os princípios que a gente tem desde pequenininho. Então, quando a gente criou a Biscoitê, era uma ideia que ninguém acreditava. O shopping não acreditava, os investidores não acreditavam, nem meus amigos acreditavam. Nem meus amigos do mercado de biscoito acreditavam, porque falavam, cara, ninguém vai comprar biscoito para presente, porque é um produto muito popular, muito simples. Mas quando a gente mudou essa ótica de, poxa, por que não pode ser presente? Por que não pode ser um produto super nobre? Por que não pode ter uma embalagem completamente diferente? Por que não pode ter sabores do mundo todo num lugar só? A gente começou a desafiar o status porque na prática não dava, porque não tinha como produzir, porque o ingrediente não tinha no Brasil. A gente tinha vários problemas, mas que a gente falou, poxa, se a gente conseguir destravar isso, a gente acha que as pessoas vão ver muito valor. Que o mercado já era grande, as pessoas já consumiam muito, só que não dessa forma. Então, às vezes a gente acha que inovar é criar algo completamente diferente, mas pode ser só dar um novo significado muito ousado para um mercado que já existe. E como foi esse início? Porque você já tinha experiência com biscoito, você tinha uma fábrica de biscoito que fazia para grandes marcas, né? Sim, eu estava nesse mercado há 24 anos já. Desde os meus 17 anos de idade eu já trabalhava como promotor de vendas, em produção, tal, porque eu comecei a minha vida muito cedo, trabalhando muito cedo. Eu já estava nesse mercado há muito tempo e depois que a gente criou uma fábrica que veio a ser a maior fábrica de cookies do Brasil, terceirizando para muitas marcas no mundo todo, 17 países, a gente tinha negócios com grandes marcas. A gente começou a ver que o mercado era muito bacana fora. No Brasil, naquela época era o segundo ou terceiro, naquela época era o segundo maior mercado de biscoito, hoje é o terceiro. E tinha muita coisa legal para ser feita, mas que ninguém fazia. E quando a gente começou a fazer isso, as pessoas acharam muito estranho. Falaram, poxa, isso não vai funcionar.
Então, no começo, também precisou de muita fé ali, muita crença para falar, olha, eu acho que é mais fé, porque você fala, a fé é quando você acredita em algo e não tem muito fatos para suportar. Então, quando a gente dizia, não, a gente quer ter um produto diferente, montar uma loja no shopping para vender biscoitos para presente, todo mundo falava, cara, tá tudo errado. Shopping é muito caro, não vai fechar a conta. Pô, biscoito nesse preço, ninguém vai pagar. Presente, eu não levaria biscoito de presente. Porque as pessoas não sabiam o que era. Quando a gente criou o produto e começou e montou um quiosquezinho de 17 metros quadrados ali no estacionamento, na saída do estacionamento do Shopping Vila Lobos, que é onde a gente começou. E aí as pessoas olhavam aquilo e falavam assim, nossa, que legal. Nossa, isso aqui lembra minha avó. Nossa, eu tinha um stroopwafel desse quando eu ia visitar minha avó lá na Holanda. As pessoas começaram a ter uma relação emocional tão grande com a marca e começaram a comprar para levar para mãe, para avó, para tia. E aí o mais legal é que, apesar de ser muito inovadora a forma com que a gente faz, a gente se conectava com a tradição. Então, é muito louco você falar de inovação com tradição, mas é na tradição que a gente brilhava. Porque as pessoas davam de presente e falavam, olha, mas isso não é só um biscoito. Isso aqui é um biscoitê. Ele é feito com o maior cuidado, carinho. Olha essa embalagem, olha esse detalhe. Você nunca provou nada igual. E remete a memórias, né? Memórias. E quando alguém faz isso, essa pessoa, ela tá endossando a sua marca. E aí, tanto é que 90% das pessoas que voltam para Biscoitê é porque ganharam algum presente. E aí vão até as nossas lojas para conhecer o nosso mix todo. E você falou, né, que precisou ter fé para continuar, que ninguém acreditava, parecia que estava tudo errado. A gente fala muito sobre o planejamento, sobre pesquisar, sobre ter informação antes de você abrir um negócio, para você saber onde você está pisando ali exatamente. Mas tem uma porcentagenzinha ali que é acreditar na sua ideia, né? É um pouco polêmico o que eu vou falar. Eu acho que tem uma parcela gigantesca em você acreditar na sua ideia. Porque você não consegue fazer um planejamento ou uma pesquisa de mercado e validar a ideia da Biscoitê antes dela existir. Porque não existia em nenhum lugar do mundo. Não dá para você falar o que eu vou fazer. Então, eu acho que quando você empreende, você precisa ter muita crença naquilo que você vai fazer. A minha sugestão é um embasamento histórico lá, ou seja, você tem que ter trabalhado com isso, ou gosta por hobby, ou seja, alguma coisa que te conecte por alguns anos nesse mercado. Não vai empreender em algo que você nunca viu e nunca conheceu e não tem nenhum contato. E se você tem uma ideia muito inovadora, testa ela à exaustão. Eu tenho uma frase que eu falo todos os dias lá para o meu time, não faça as coisas para ver se vai dar certo. Faça até dar certo. Porque quando eu abri minha primeira loja, quiosque na verdade ali, e a gente chamou vários amigos e tal, foram presidentes de empresas que eram de nosso relacionamento lá. E aí eu lembro de um assim, muito conhecido no varejo, e ele olhou para mim e falou, Raul, tá incrível, os produtos são maravilhosos, a embalagem é linda, mas você errou o ponto. Aqui não vai dar certo. Porque, você tá num lugar ruim para vender um produto para um público AB, não vai dar certo, cara. Então, assim, e tudo que você quer ouvir na sua inauguração é que você errou o ponto. A única coisa que você não pode mudar. Se eu não tivesse muito, assim, crente nessa ideia, eu teria desistido. Agora, não que eu vá ignorar o que ele falou, porque o que ele falou faz sentido. Mas isso me deu mais energia para falar, tá, então eu tenho que trabalhar mais. Se eu quero fazer isso acontecer, eu vou ter que divulgar, eu vou atender todos os clientes, eu vou encantar todos os clientes que sentarem, que passarem pela Biscoitê, eu vou chamar, porque eu sei que ele não está no momento de compra dele, porque realmente a gente está do lado de uma escada rolante e tal. E a gente fez isso e foi um grande sucesso. Então, o componente fé, o componente acreditar, ele talvez seja o mais importante para você empreender. Porque todos os outros são coisas muito técnicas que você tem que fazer, que você tem que conhecer, mas que se você tentar controlar todas essas variáveis com um grande plano, primeiro você nunca vai empreender, porque você nunca vai conseguir chegar nesse ponto. E eu canso de ver, eu faço muita mentoria para pessoas que querem empreender, e aí alguém que tem uma ideia há 5 anos, 6 anos, está melhorando a ideia, tá no celular, mas ele não acha que ele está pronto ainda para sair do emprego, para fazer. E aí eu falo, cara, você não acredita na sua ideia.
Não, eu acredito, eu estou aqui gastando todas as minhas horas disponíveis para isso e tal. E eu falei, se você acreditasse, você gastaria todas as suas horas nisso, não só as disponíveis. Porque acreditar é isso. Fala, cara, isso aqui vai mudar o mundo, vai mudar a minha vida. Mas as pessoas têm medo de dar esse... por inglês tem até uma frase, né, que é leap of faith, né? Você dá um pulo assim de fé. E eu acho que isso para empreender é o passo mais importante. Porque todo o resto você pode ir adaptando. E deve olhar o mercado, ver. Mas se você que começou o negócio não acreditar na sua ideia, as pessoas não vão acreditar. E ninguém vai sonhar com você. E ninguém vai trabalhar para alguém que fala, putz, isso não vai funcionar. Nem ele acredita. Então é um pouco o problema. Eu acho que essa é a maior parte de empreender. É você de verdade acreditar, ter fé e ir criando todos os mecanismos para você mitigar os riscos que vão aparecer ao longo da tua vida. Principalmente, como você falou, em um negócio inovador, como era o caso da Biscoitê, que não existia ainda, né? Exato. Não tinha concorrente para você falar... Comparar. Então, assim, é bem mais difícil. E também, gente, bem mais raro, né? Assim, sabe? Eu empreendo por necessidade desde os meus 9 anos de idade, que eu vendia pãozinho, tudo na rua para ajudar os meus pais, que eu vim da periferia. Estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, a gente tinha uma vida estudando em escola pública, não tive nenhuma educação formal legal. Depois fui estudar nos Estados Unidos, na China, fiz vários MBAs, porque a educação é uma coisa muito importante. Mas quando você não tem também um sobrenome ou um cheque ou um apoio familiar, né, para você começar, é mais difícil. Quando você escolhe um mercado que não existe, é mais difícil. Mas ao longo dos meus 20 e poucos anos empreendendo, eu também vejo que é mais raro você achar isso, o mercado que não existe ainda. Ele vai você vai gastar muito mais energia para começar, mas quando você começa, você vai ter um caminho gigantesco para trabalhar. Um mercado, um oceano azul incrível. E aí, muitas pessoas vão te copiar, muitas pessoas vão fazer a mesma coisa. E eu falo para e tudo bem. Sabe, a gente tem hoje... A gente que começou a colocar biscoitos, por exemplo, em latas, aqui no Brasil, em potes, que ninguém fazia isso. Hoje a gente faz latas que tocam música, que projetam luz no teto, a gente faz umas coisas muito diferentes. E ninguém fazia isso. Hoje muitas empresas fazem. E às vezes até a gente fica lá, poxa, mas a pessoa está copiando. Tem grandes marcas que copiaram quase tudo que a gente faz. E aí eu falo, tudo bem. Se a pessoa está copiando é porque a gente está fazendo alguma coisa certa. Qual é o nosso desafio? Seguir inovando, seguir disruptando o mercado, seguir procurando as novas ondas para não ficar no nosso Olimpo aqui do mercado que a gente criou e que é nosso, porque eu não acredito que nada é nosso. Ele está... eu tenho um cliente. Não, eu não tenho nada. Eu sou aquele cliente, eu estou servindo aquele cliente, ele está feliz comigo naquele momento, mas amanhã ele pode não estar. Ele pode achar aquele produto não tão legal. Então, o nosso desafio com marca é como que eu consigo seguir inovando, seguir criando os mercados que não existem, seguir correndo riscos desproporcionais enquanto você cresce. E aí eu acho que talvez esse seja o maior desafio, porque enquanto é uma empresa pequena, com 2, 3 pessoas, é fácil. É porque você inspira, você está lá e você toma os riscos. A gente tem hoje mais de 500 famílias que dependem de Biscoitê, que estão ligadas ao nosso ecossistema. Eu já tenho uma responsabilidade muito maior do que eu posso errar. Mas a gente tem que continuar errando. A gente tem que continuar tentando. Porque se eu crio processos para mitigar os erros, eu estou ao mesmo tempo criando processos para desencorajar a inovação. E isso é um caminho sem volta. Quanto mais processos para mitigar risco, menos você consegue inovar. E tudo bem para grandes companhias que estão no mundo inteiro e que não podem deixar o seu core business correr risco. Mas não para uma empresa que tem como seus valores ser uma empresa inovadora como é a Biscoitê. Aqui eu preciso errar. Eu preciso correr riscos, criar coisas que as pessoas podem gostar ou podem não gostar. Então é complexo. E crescer com isso é mais difícil ainda. E a gente também, mesmo as grandes empresas, né, Raul? É claro que em proporções diferentes, mas a gente está num momento em que todo mundo precisa olhar para a inovação e na possibilidade de apostar em algo, dar errado e ter que voltar e testar de novo e fazer diferente. Porque a gente está num momento
em que até modelos de negócios estão mudando e vão mudar, e a gente, às vezes, não consegue nem entender o que vai ser daqui 5 anos, por exemplo. Então, todo mundo precisa entender que vai ter que assumir risco, né? Quando precisa inovar. Sim e não. Todo mundo entende que precisa inovar, mas nem todo mundo quer inovar. Todas as grandes indústrias, e eu estou falando, eu por muitos anos fiz projetos com grandes marcas globais e tal, e eu nunca, assim, já tive várias reuniões com CEOs, com C-Level, com Board e tal, onde eu ouvia assim, tipo, a gente tem que inovar, mas a gente não pode errar. A gente tem que inovar, mas a gente não pode deixar de trazer o EBITDA de X% nesse ano. A gente tem que inovar, mas, cara, o EBITDA tem que crescer a cada 5 anos e o nosso não aceito menos do que 30% de crescimento de receita. Aí você fala, peraí, você tem que inovar ou você tem que trazer isso? Ah, não, é porque a inovação vai trazer esse negócio. Não necessariamente. Não necessariamente nesse quarter. Não necessariamente nesse ano. E a gente vai ter que mudar essa mentalidade. A gente vai, mas talvez a gente não consiga mudar as pessoas, né? Eu acho que quando você tem as empresas... E é, de novo, polêmico isso, né? Mas pode ser que eu esteja errado, mas é a minha opinião sobre esse negócio. Eu falo, quando você tem uma empresa muito grande, ela já tem sucesso. E o sucesso... Acomoda. E o sucesso começa a trazer um pouquinho da arrogância. O sucesso começa a trazer você a referência. Então, você dita as regras. Só que isso não tem muito a ver com ser uma pessoa vulnerável, com uma marca que vai ser vulnerável, que vai errar, que vai fazer... Não, você é um líder, então você não pode se dar o luxo de fazer isso. Então, quando você tem grandes corporações, elas não conseguem... Eu lembro o CEO global de uma grande marca me falou uma vez, a gente tinha um projeto muito legal e ele falava uma coisa para ele, ele falou, Raul, a gente entende o que a gente tem que fazer. A gente entende que a gente tem que inovar. A gente entende que a gente tem que acessar esses mercados que estão crescendo, que hoje são pequenos, mas que vão ser muito grandes. Mas ele falou, eu tenho hoje um carro, eu estou dirigindo um carro hoje a 250 km por hora. E eu estou numa autopista. E eu sei que existem essas pequenas ruazinhas que são essas inovações. Só que se eu olhar para o lado, eu bato o carro. Então, eu não consigo fazer isso dentro da minha companhia, dentro da minha estrutura. Por isso que a maioria das grandes companhias começou a criar os CVC, os Venture Capitals, para investir em outros negócios. Mas enquanto a gente não mude, uma coisa profunda e polêmica, o ego dos negócios, a gente não vai mudar isso. Porque se eu invisto em alguém e eu quero controlar alguém, porque eu preciso ter a maior parte das ações, porque eu preciso que o cara faça aquilo que eu quero, cara, ele vai fazer o que você quer, não o que ele quer. Então ele não vai inovar, ele não vai seguir. E o que eu cansei de ver, eu estou no board de algumas companhias e de alguns fundos, e o que eu cansei de ver, olhe os últimos deals que aconteceram de grandes empresas comprando empresas inovadoras. Todas não, mas 90% deram errado. As empresas pararam de inovar, as empresas pararam de trabalhar no teu nicho, as empresas pararam de ter alma. Porque crescer é fácil, crescer com alma é difícil. E uma empresa que está lá com a alma, com a vida do fundador ali, que aquilo ali é ele, é a família, ele é a expressão do negócio, tem uma cara, um corpo, um nome, um sobrenome, e aí vira uma corporation, complicou tudo. Eu não tenho nada contra as grandes corporações. Aliás, eu admiro muito as corporações. Mas eu acho que a gente tem que ter o nosso papel claro na sociedade. Cara, a corporação tem um papel. A inovadora, tanto é que todas as disrupções que aconteceram no mercado não vieram do mesmo mercado. O carro elétrico veio, não é que veio de lá, né? Mas assim, quem conseguiu, a Tesla conseguiu disruptar esse mercado, mesmo não sendo quem inventou o carro elétrico. A Apple era uma empresa de computadores e entrou em celulares. Cara, tem 200... A gente era uma empresa que não tinha nenhuma base de presentes e montou um negócio de presentes gigantesco. Então, é muito difícil você inovar com as premissas do teu mercado. Então, alguém vai vir de fora e se você for muito rápido, você consegue compor com essa pessoa, não comprar, não controlar. Você pode compor com essas empresas que estão inovando e aí você vira uma empresa inovadora. Você cria um ecossistema de inovação. Isso é legal, desde que você não queira controlar. Que quanto você quer controlar porque o seu ego manda você controlar, você vai matar as outras pessoas. E como funciona essa parte de inovação na Biscoitê? Porque
por ano vocês têm que colocar no mercado o quê? Centenas de novos produtos? Esse ano são mais de 220. A gente tem uma área de inovação que começa, e também lá a gente faz tudo de ponta cabeça, do oposto do mercado. Então, se a gente começa inovando pensando o que o nosso cliente quer, o que ele gosta, e o que funcionou, que tocou essa parte que a gente fala muito da emoção, do carinho, do cuidado, do amor. Então, a gente normalmente começa com as memórias emocionais, né, de produtos, mas desculpa, a gente não começa com produto, a gente começa com momento. Então, qual é o momento no Natal que eu quero estar perto? É o momento da tradição. Estou dando um exemplo só, tá? Então, a Gingerbread House, que é o nosso produto icônico, é a tradição. Ela é tradição e ela é momento, porque você faz com seus filhos. Legal, então o que eu posso trazer de mais produtos aqui? E aí a gente começa numa jornada longa, né? Porque essas conversas elas não são simples, né? Não adianta eu pegar uma pesquisa de mercado para saber qual sabor que eu vou lançar, porque esse é o que eu não vou lançar, o que está no mercado, porque ele já é o líder e ele não vai trazer uma grande inovação. Então a gente começa com o conceito do momento, do que a gente quer fazer, desdobra do que a gente chama dos nossos artistas, porque a gente desenha as embalagens lá, não só as embalagens, mas os ícones, as flores, o personagem, tudo que está na nossa embalagem é feito dentro de casa. Então a gente começa com esse brainstorm com os artistas e aí isso pode levar um tempo, porque uma coisa que a gente aprendeu também, não dá para você dar time para o artista e falar, não, eu quero que você crie uma coisa incrível em 2 semanas. Ele pode não estar inspirado e pode não sair nada. Então a gente deixa isso num balcão de ideias lá, onde eles vão trabalhando e tal. E assim que isso nasce, normalmente com um personagem, com um momento, ou com um desenho de uma lata ou de um produto diferente, a gente fala, legal, qual é o produto que cabe aqui dentro? Então eu começo com um momento, com a embalagem, e aí depois eu falo, legal, vou dar um exemplo do nosso livro de memórias, que foi um sucesso no nosso Natal. Ele era um livro gigante, assim, que tinha, chamava Memórias de Natal. E aí você tirava a capa dele, que era uma capa biscoitê, para colocar a foto da sua família. E quando você abrisse, dentro tinha os melhores biscoitês que foram pensados para aquele momento. Mas quando você tira os biscoitos, ele vira uma caixa com imã tal, para você colocar as suas cartinhas de Natal, o cartão que você recebeu, as fotos. E vai guardar depois na sua prateleira Memórias 2025, 26, 27. Nasceu dessa ideia. Aí a gente pensou, um livro grande, que seja totalmente personalizado, porque a gente acha que marca não tem que estar estampada. Assim, se você quer ter marca, você pode... Você quer ter marca, criar marca, o cliente não vai guardar. A gente quer ter momentos. Então, eu quero que assim, você olhe ali e não necessariamente precisa saber que é biscoitê, mas por ser tão diferente, você vai saber. Mas eu não preciso escrever biscoitê. Então, a gente começou com o livro e depois a gente falou, legal, esse livro é legal, em que momento que ele vai estar? Na ceia. Então quais são os biscoitês que poderiam combinar com isso? Aí a gente foi desenvolver produto. Então, poxa, vamos criar um espéculos, que ele é super legal, combina com os nossos panetones e tal. Vamos criar um perlê, porque ele vai ser muito legal para quem servir um chá. Vamos criar uma macadâmia, porque, poxa, para um café é legal. Então a gente começa a criar produto pós-ideia. E aí a gente começa a ir atrás das melhores receitas, das tradições, os espéculos belgas, né? E aí a gente cria produto. Então, muitas vezes, a gente tem a embalagem pronta antes do produto. Eu jamais ia pensar assim. Uma marca de biscoito começa pela embalagem, não pelo produto. Porque a gente não vende biscoito. Porque a gente vende presente. Porque a gente vende momentos. E o dia que a gente quebrar isso, e eu... Até já tive uma experiência passada que, assim, uma marca que tinha uma fábrica. Eu costumo dizer que a gente não tem uma fábrica. A Biscoitê tem um ateliê que produz uma grande parte dos nossos produtos, mas que eu não tenho nenhum problema nenhum em fazer isso fora. Se eu tiver parceiros no Brasil, na Europa ou fora que tenham produtos melhores do que o nosso. Eu preciso encantar meu cliente. Eu não sou uma fábrica, eu sou uma marca de presentes. Então, o dia que a gente começar a desenvolver produto pelo tipo de biscoitos que a gente consegue produzir, o nosso negócio acabou. Então, quando a gente vai... muitas empresas do mercado de biscoito, né, gigantescas, né, me ligam, eu queria conhecer o teu processo. A gente é super aberto, vem cá, vem conhecer. Aí eles falam, cara, mas como assim, cara? Como é que vocês começam a criar um produto sem saber o que vai dentro? Eu falei, mas o que é mais relevante? Não que o produto não tem que ser incrível, mas se eu não estou vendendo um biscoito de macadâmia, que você vai comparar com outro de macadâmia e vai falar, isso é um bom custo-benefício. Eu estou vendendo um momento, uma memórias para o teu Natal. Isso vai marcar e vai ficar para sempre. O biscoito de macadâmia tem que ser muito bom, mas ele pode ser
Outras empresas podem fazer isso. Agora, isso ninguém vai fazer. E eu até ia te perguntar por quê. Vocês estão no setor de biscoito e no setor de presentes. Então, vocês não concorrem só com outras empresas de biscoito ou chocolate ou que tem algum produto alimentício. Vocês concorrem com Boticário, com Natura, sei lá, até com L'Occitane. L'Occitane, com presentes. Presentes, lembranças, né? Exato. Isso que você está contando é justamente a forma de conseguir concorrer com isso. Exato. A gente entende que nesse mercado, né, a gente não tem nenhum concorrente direto. Mas a gente tem vários concorrentes indiretos. Então, quando você vai comprar um presente, você pode considerar a L'Occitane, a Biscoité, a Granado, outras marcas incríveis que existem no mercado aí. Mas se você quer fazer um negócio diferente, que tem uma conexão muito forte, emocional, a gente tem quase que uma escolha, a gente está quase que sozinho ali, né? Porque os outros são legais, mas também existem um universo de concorrência ali. E quantas aromatizadores de ambiente você já ganhou? Quantas velas você já ganhou? Sem denegrir nada o produto, assim. E você abre a tua gaveta, você ganha mais um aromatizador, você tem 10 lá. Agora, Biscoité, você ganha, você tem um momento bacana de dividir aquilo normalmente na tua família, então você vai ter experiências de memórias com aquilo. Ele acabou, e aí as embalagens viram os seus presentes. Então, todas as nossas embalagens são pensadas para que você reutilize essas embalagens, não jogue fora. Então, apesar de a gente ter concorrentes ali, eu acho que a gente está num mercado muito diferente e que, como são pequenas lembranças, né, que é o que a gente vende, você sempre quer mudar. E onde eu falo que também assim, a gente não... você tem um cliente. Não, a gente não tem um cliente. Naquele Natal você escolheu o Biscoité e a gente é muito grato por isso. No Natal que vem, você escolheu outra marca. Tudo bem. Eu quero que você na Páscoa volte para Biscoité. Então é uma relação mais tranquila do que essa relação a discussão que a gente tem lá. Às vezes, não, se a gente precisa ter o cliente e segurar o cliente para que ele não vá para outra marca. Eu falo, gente, a gente não é assim. Não é a nossa essência ficar lá trabalhando conversão e não sei o quê. E o cara entrou na loja, ele tem que comprar, porque senão meu ticket médio cai. Ticket médio a gente olha, mas assim, a gente não olha a conversão. Porque também é uma coisa diferente do varejo. E graças a Deus eu não vim do varejo, porque eu não sabia nada disso. Então, eu não vim do varejo de loja, né? Então, ou seja, eu não olhava a conversão. Se você fosse na minha loja, eu ia te servir, te dar todas as degustações, eu não ia fazer nenhuma conta de quanto aquilo custou. E se você falar, não, eu vou então agora, assistir um cinema e não quero comer agora, eu ia falar, tudo bem. Se você não voltar, tudo bem. Só que isso tudo bem faz você querer voltar. Porque eu não fiquei te empurrando alguma coisa ali como o varejo faz. Porque a métrica do vendedor é a conversão. Então, se você entrou na loja, tem uma câmera contando que você entrou como se você fosse um número. E aí, então, 10 pessoas entraram, 2 têm que comprar. Por quê? Uma das marcas que eu adoro, mais icônicas, tem a menor conversão do mundo, que é a Apple. As Apple Stores. Quantas vezes você foi até uma Apple Store e não comprou nada? Centenas de vezes. E é um ambiente tá legal. Sempre, tem a galera olhando. E você fica brincando lá e tudo bem. E não tem ninguém assim, compra, aproveita uma promoção. Cara, esse é um varejo que morreu já. Só que as pessoas entenderam. As pessoas ficam brigando ali, entendeu? Doideira, né? É verdade. Algo que já vem há muito tempo sendo assim. O consumidor está mudando e a gente está insistindo naquele jeito antigo. A gente está insistindo no jeito antigo. E vem das empresas, vem do board, né? Falar, olha, você tem que fazer isso porque você tem que ter conversão, porque uma marca boa é a que vende mais por metro quadrado por número de pessoas que entram na tua loja. Por quê? Porque você está olhando as pessoas como números. E pessoas são complexas. E se você trabalhar só a conversão em preço e promoção, que é os P's lá, que eu também sou absolutamente contra, acho que funcionou por uma centena de anos aí. Mas não vai funcionar para sempre. Os 4 P's de que você tem que fazer. Cara, mudou tudo. E hoje eu tenho a questão do... Você quer preço? Você vai para online. Você não fica mais entrando de loja. Qual foi a última vez que você foi para o shopping para comprar uma televisão e falou, olha, eu vou entrar nas 10 lojas de televisão e vou perguntar o preço de todo mundo. Você fez isso? Você entra no site, precisa tudo, vai em uma loja, ver a TV. Se você for muito bem atendida, o vendedor for muito bacana com você, não ficar te puxando para você comprar ali, você fala, cara, essa marca é legal, ela tá com preço competitivo, eu me senti super bem aqui, me serviram um café, um biscoitê, e eu tô bem aqui, pô, eu vou levar essa TV porque essa pessoa
é muito legal. E não é a marca. E aí também tem uma outra coisa, né? A gente fala muito em encantar. E aí, às vezes eu vou fazer palestras sobre isso, a pessoa fala, não, mas qual é o processo que você usou para encantar? E quais são os treinamentos que você usou para encantar? Eu falei, cara, eu não tenho. Talvez alguém tenha, mas eu não tenho. Mas eu falei assim, cara, empresas, marcas não encantam. Pessoas encantam. Pessoas encantam pessoas. Marcas não encantam pessoas. Assim, marca é fria. Agora, o momento que aquela marca te traz, a forma com que você traduz aquilo na tua vida, o asset, às vezes, psicológico de, poxa, eu vou ter um celular X porque eu quero parecer que eu sou inovador. Mesmo eu não sendo, mas eu tô ali, tipo, com o último modelo. Eu não sei mexer, eu não sei para que serve essa câmera, mas eu tô com o último modelo. Isso são assets de marca, né? Então você tem aquela marca, você compra aquela marca por isso. Agora, no fundo, quando você tem um atendimento incrível, o atendimento incrível não tem script. Também é outra coisa. Qual é o modelo de atendimento de vocês? Cara, não tem script. O atendimento é eu tentar me conectar com você e entender teu momento. Não, eu não quero conversar. Eu sou uma pessoa que eu quero só sentar, tomar um café e ir embora. Eu preciso entender isso. Agora, isso é super complexo de você desenvolver as pessoas. Só que quando você faz, você tem um negócio diferente. E eu ia até perguntar isso, assim, como que vocês fazem isso? Há uns 15 dias eu fui num quiosque da Biscoitê, eu fiz justamente isso. Eu fui lá, vi o produto, tal, eu tinha uma outra coisa para fazer no shopping. Falei pra menina, ó, eu já volto, tal. Eu acho que ela nem acreditou que eu ia voltar. Eu fui, fiz o que eu tinha que fazer e na hora que eu tava saindo, já passei lá para comprar. Cara, e ela foi muito bacana. Foi um ótimo atendimento. Mas como Nossa, que vocês me arrepio, porque eu fico como muito que feliz vocês de ver fazem isso, Raul? Porque essa ponta de atender o consumidor, do funcionário que está ali, né, no momento, nesse último momento ali com o consumidor, ele é muito complexo. Muito. É muito complexo encontrar esse perfil, encontrar esse funcionário. Como que vocês conseguem isso tendo tantas unidades como vocês têm? É simples, mas não é fácil. A gente começa com os nossos valores, né? Que são pessoas, amor e empreendedorismo. Então, quando a gente vai contratar as pessoas, a gente tenta contratar as pessoas que tenham esses valores. Isso é muito difícil, né? De novo, é simples, não tem nenhuma regra mirabolante aqui. Ela só é muito mais difícil você achar alguém olhando por esta ótica do que achar um bom barista ou um bom vendedor. Porque a gente acredita também que, assim, pessoas que têm esses valores, pessoas que são felizes independente do momento que tá. Eu, de novo, nasci na favela, tenho um pai alcoólatra, perdi minha mãe cedo e a gente sempre foi uma família feliz. Tinha tudo para estar triste, para estar... E eu vejo muito isso, sabe? Eu falo, poxa, a gente tem histórias de pessoas, assim, que a Biscoitê transformou a vida delas, mas, assim, que entraram de uma realidade, assim... de chorar, mas que na Biscoitê elas puderam ser elas mesmas. A gente tem a maior parte das nossas pessoas são mulheres, 72%, 74% são mulheres, 16, 17 são LGBTQ+, e eu brinco que os homens a gente está em extinção, nós somos a cota lá. Mas no fundo não é porque a gente escreveu isso e falou a gente quer, no fundo assim, a gente criou um ecossistema e uma forma com que a gente olha as pessoas pelo que elas são. Então, ou seja, pequenas coisas, tá? Não é que a gente tem um escritório lindo, maravilhoso, que tem chopp e mesa de ping-pong, cara, porque eu não acho que isso conecta as pessoas. Não é porque a gente tem, assim, os maiores salários da coisa, até porque a gente nem consegue ter, mas é porque a gente olha para as pessoas e fala, tudo bem, assim, a gente quer fazer com você o que a gente gostaria de ser feito. Então, numa empresa que prioritariamente são mulheres, a gente teve no começo, o varejo é muito duro com as mulheres, porque as mulheres, principalmente que trabalham nos shoppings, quando, por exemplo, elas engravidam. O varejo, não vou contratar mulher. Eu falei, cara, sim, é um momento, você é pai, você é mãe, é o momento mais importante da minha vida, da minha esposa, por que você não vai tratar essa pessoa e falar, não, vamos acolher, tudo bem se você... A gente já contratou várias pessoas que estavam grávidas e falaram, não, olha, eu tenho que falar uma coisa, eu tenho... Pô, tudo bem, você tá bem, você quer estar com a gente. E essas pessoas estão com a gente por 5, 6, 7 anos. Por quê? Porque é aí que você vê a diferença. É quando você precisa que você vê os seus valores, né? Então, como ter essas pessoas ali... Primeiro,
tentar trazer as pessoas com os nossos valores e ser implacável quando não tem os mesmos valores. Então, seja, a pessoa gosta de pegar atalhos, acha que passar por cima do outro, sei lá, encantador é legal para bater a meta. Essas coisas a gente precisa tirar rápido para não tirar o nosso clima. E todo mundo percebe isso. Até que entram pessoas na biscoita, a gente chama de encantadores, as meninas que ficam na ponta, né? A gente tem hoje talvez umas, eu não tenho o número, mas umas 400. Assim, elas mesmo percebem, falam, essa pessoa aqui não vai durar aqui na biscoita. Ela é muito boa, ela vende bem, mas não é do jeito que a gente faz. Então você vai criando um ecossistema e se alimentando e deixando as pessoas também serem elas e exercerem isso, que você cria um ambiente que funciona. E também a gente tem vários pontos de contato. Toda semana eu participo de uma live com todos os vendedores do Brasil inteiro, onde a gente vai falar de encantamento, de treinamento, de filosofia, de coisas assim, às vezes mais aleatórias, não só meta, conversão. A gente, assim, tem vários mecanismos de como fazer isso, mas no fundo também ter a liderança alinhada com esses valores, depois a supervisão, depois as pessoas. Não adianta você fazer o oposto, que não vai funcionar. E aí você vai criando um clima que essas coisas elas florescem. Não é fácil, a gente não tem isso em 100%, mas a gente vai ficar tentando até conseguir. Desde o início da nossa conversa, assim, você trouxe muitas coisas aqui que vão no contrário do que o mercado em geral faz. E Sim. Ao contrário do que o mercado prega como correto para ter sucesso, para alcançar as metas, para crescer e tal. Você tem falado muitas coisas que, numa primeira visão, alguém pode falar, nossa, totalmente oposto do que o mercado está pregando. Eu acredito muito nisso tudo que você está falando. De verdade, assim, acredito profundamente. Falam muito sobre isso. E acho que isso tem muito a ver com as empresas que a gente vai ver no futuro. Eu tenho um livro que eu sempre falo desse livro, do professor que eu tive o prazer de ter aula em Babson, que chama Rajiv Sisodia, que chama Healing Organizations. Em português devia ser organizações, empresas que curam ou companhias que curam, não sei exato, assim. E ele tem agora um novo que chama Everybody Matters. Então é um cara que, assim, é uma grande inspiração teórica para mim, né? Porque eu sou muito assim, eu sou muito prático, né? Então eu sou quase contra a maior parte das teorias que aconteceram e das aulas de empreendedorismo dadas por quem nunca empreendeu. Isso porque eu fui um desses alunos que via isso na pós-graduação e falava, tá, estou tendo aula de empreendedorismo, mas qual é o seu histórico? Não, eu sou acadêmico, PhD, sem nenhum demérito para isso, gente. Mas uma coisa é você estudar 500 empreendedores, outra coisa é você ter sido um que fez 3, 4, 5 empresas. Então, esse livro e essa base para mim de inspiração, ele fala muito que, assim, é como você olhar para trás e achar legal a Revolução Industrial, onde você tinha literalmente ali chicotes atrás das pessoas para que elas produzissem mais. Você olha para trás, você acha isso um absurdo. Mas naquele contexto e naquele momento, enquanto aquilo se vivia, aquilo era o certo a ser feito. Eu acho que esse pilar de você olhar as organizações que deveriam ter um propósito de não... As organizações deveriam ter um propósito de curar. E não de não fazer mal. E não de cumprir o ESG. E não tem nada errado com cumprir o ESG ou as ODS. Eu acho que é um caminho. Só que ele é um caminho, mas se você não mudar a alma, a essência, você não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Se a tua meta é dobrar o resultado todo ano, a cada 5 anos, você não vai conseguir fazer uma empresa que cura e tomar as decisões de mais longo prazo, porque você pode cumprir uma outra ODS ou ter um ESG porque é mais barato você... É polêmico isso, né? Mas você vai cumprir o ESG porque é mais barato você acessar capital se você cumprir o ESG. Qual é o seu propósito de vida? Por que você está fazendo isso? E isso vem, de novo, com o meu propósito, que eu ficar assim, a Biscoitê, ela é uma empresa, não é uma ONG, é uma empresa que precisa dar lucro e que, by the way, talvez a gente tenha um dos maiores lucros, assim, percentualmente, do nosso mercado, com certeza. Mas o lucro é a última coisa que a gente fala na reunião. Porque eu preciso primeiro encantar, eu preciso primeiro trazer nossas métricas lá de NPS e tal, e depois a gente vai falar disso. Por quê? Porque no final, se eu conseguir cumprir isso, ele é consequência.
Porque as pessoas vão trabalhar muito mais engajadas. Porque meus franqueados vão estar muito mais felizes. E se ele estiver feliz, ele vai fazer as coisas acontecerem. Agora, se ele estiver lá só pelo lucro, ele não vai fazer. Ele não vai fazer bem. Ele não vai encantar. Porque ninguém encanta. A relação de... Não, faz isso aqui porque eu quero ganhar dinheiro e você vai ganhar também. Cara, assim, ela funciona enquanto você está passando fome, enquanto você não tem nada, enquanto você precisa comprar um carro. Agora, chega uma hora que você fala, cara, não é mais por isso. Então, as empresas, eu acho que elas precisam mudar, mas não vai ser fácil. Porque você tem um mercado de capitais por trás, porque você tem várias premissas de não, funcionou assim. E não vamos esquecer que quem controla, né, as empresas hoje no mundo, né, no Brasil, ainda são pessoas com mindset completamente oposto. De que você precisa acumular o máximo, porque... Aí é uma conversa filosófica, mas porque provavelmente viveram em épocas complexas, de escassez, de guerra, de não sei o quê, e que falam, não, eu preciso acumular, e chega uma hora que você não sabe nem para quê. É um ciclo do mal, e que aquilo começa a te fazer mal também, e você não percebe, mas aquilo faz mal para você e para a organização inteira. Quantas pessoas... Eu já trabalhei muito também, eu brinco que o Raul 4.0, quando eu fiz meus 40 anos, eu mudei bastante. A Biscoitê foi um grande, assim... uma empresa maravilhosa para eu poder exercer aquilo que eu acreditava, porque antes eu não conseguia exercer isso. Mas quantas vezes você já não viu executivos que trabalharam a vida inteira, deram o máximo deles, viajaram o mundo todo, são reconhecidos como os principais CEOs, mas não tem família, não tem amigos, não tem esposa. Não tem... E aí ele está lá com 40 anos e ele ganha um cheque de $10 milhões de bônus. Ele vai jantar sozinho no melhor restaurante de Nova York. É legal isso? Eu não sei, talvez para eles façam sentido. Para mim não faz. Mas para mim, de novo, né? Não é que o Raul sempre foi assim. Eu era esse cara há 10 anos atrás, que se me desse uma meta eu ia correr atrás dela e quebrar a parede toda e bater minha cabeça na parede até fazer. Até que eu falei, para quê? No começo eu não tinha nada, eu precisava sustentar minha família. Na hora que eu falei, tá legal, os sonhos materiais eu consegui realizar todos e eu não preciso de muitas outras coisas. Eu queria ser feliz, queria algo que fosse legal, eu queria algo que eu me orgulhasse. E não é ser o cara mais rico do cemitério que vai fazer eu ter orgulho. Então, um papo longo, mas eu acho que no fundo é isso. Se você não mudar o mindset, e vai levar gerações para isso acontecer, mas eu acho que a gente está no meio dela. Eu acho que a graça de quem está vivendo agora, empreendendo agora, você pode fazer diferente. Você não precisa fazer igual a todo mundo. Você não precisa... E pode dar certo você não fazendo igual a todo mundo. Até melhor, talvez. Vai dar mais certo, porque se você conectar as pessoas certas, você vai para um modelo de franquia, por exemplo, que é um modelo super polêmico, onde você tem, assim... a maior parte das franquias vendendo algo que nem eles acreditam, porque eles não põem o próprio dinheiro no negócio, mas querem que você coloque o teu. Então é um negócio super complexo. Você fala, cara, se você tiver o franqueado alinhado com os teus valores, você vai ter dificuldade também, porque não é fácil empreender. Só que numa reunião onde está tudo ruim, vocês estão ligados pelos valores. Então você fala, tá bom, eu não concordo com isso, você vai receber milhares de porradas aqui, vai dar as porradas aqui, vai falar, tá tudo bem. Mas nós somos pessoas que têm boas intenções. Eu quero o teu bem, você quer o meu. Então vamos ver como é que a gente chega no meio termo? E aí você constrói. Então, é mais difícil, leva mais tempo. Eu tenho hoje 500, 600 pessoas por mês que entram no nosso funil lá de franquias querendo abrir Biscoitê. A gente aprova 1, 2 por mês. Eu poderia aprovar 30, 40, né, e crescer muito mais rápido e ter muito mais lucro agora. Agora, eu não estaria construindo uma marca como a gente está construindo. Porque um franqueado ou um colaborador totalmente desalinhado na ponta destrói a sua marca. E vamos falar dessa questão da franquia e pensando em inovação? A gente falou de como vocês inovam com o produto, como vocês criam centenas de produtos, todos os novos produtos todos os anos. E vocês levam a inovação para a franquia também, para esse modelo, que é um modelo super tradicional. Super tradicional, de novo, igual ao biscoito, mas dá para inovar nele. Porque a franquia... a gente tem 3 valores, né? Pessoas, amor e empreendedorismo. Eu já falei várias vezes isso nesse podcast, mas é um pouco do nosso jeito de ser. Eu acho que assim, empreender foi o que mudou a minha vida. Eu saí da favela e, virei empreendedor do ano passado. Graças a Deus, tenho uma posição super legal e tenho tudo que eu sonhei. Como é que eu faço
que as pessoas possam empreender comigo? Franquia. Franquia é uma coisa incrível, se feita da maneira certa. Por quê? Porque eu pego todo o meu know-how, entrego ele para um franqueado, a minha marca, algo que vale muito, entrego para um franqueado, ensino ele tudo que eu sei e falo, cara, agora pode assim, ser a Biscoitê aí de Curitiba. E by the way, a gente vai criar um produto exclusivo para essa sua região, porque a Biscoitê tem isso, né? Cada praça que a gente vai, eu tenho uma lata de Maceió, uma lata de Curitiba, uma lata... Curitiba a gente não tem, que a gente está abrindo agora, mas cada lugar que a gente vai, a gente leva uma arte regional do Rio Grande do Norte, ou seja, a gente pega os elementos ali e cria. Então, você vai pegar tudo que eu sei e livro aberto, eu não vou te esconder nada, eu vou te dar a minha marca e vou colocar todo o meu time aqui para trabalhar para você. E você vai operar aí. A tua obrigação é fazer as coisas acontecerem aí, vender, encantar as pessoas, gerenciar time. By the way, eu quero que você também traga aquilo que você sabe fazer bem e que talvez eu não saiba. Você conhece as pessoas, tal, então vamos criar um produto específico para ir. Vamos ver se de repente a venda corporativa aí na tua região é diferente e você tem a liberdade de fazer e traz para cá. Isso é incrível. Porque eu tenho uma outra pessoa ali que é minha sócia, literalmente, e está super alinhada. Só que isso funciona se você tira também a equação econômica do negócio, que é a Biscoitê não vive de royalties. A gente não cobra royalties. Na verdade, meu produto, o meu royalties já está dentro do meu produto. Porque eu tenho um conflito pessoal com isso, porque eu falo, muitas franquias te cobram royalties mínimos. Falo, não, se você não vender, você me garante aqui os meus 5 mil reais. Aí você fala, oi, peraí, você está me dizendo que eu vou abrir um negócio. Você está me dizendo que eu vou faturar tanto. Você está me dizendo que a sua marca é incrível. Você está me dizendo que eu vou vender. Você está me dizendo que o meu royalties é, sei lá, 5%. E você está me dizendo que se eu não vender os 100 mil que você falou, eu preciso te garantir os 5 mil? Então você não está acreditando. Porque se você tivesse, você não precisava dizer que eu preciso pagar 5 mil. Então, assim, são coisas que não fazem muito sentido, mas que infelizmente, ou sei lá, quem sou eu para julgar, o mercado funciona muito assim. Mas as pessoas falam, você tem que pegar as marcas, as pessoas, os negócios, não no discurso do marketing, na atitude. Legal, eu topo pagar royalty, eu acho que faz sentido royalty. Aliás, a gente só não tem royalty na ponta, mas óbvio, a gente ganha no produto, a gente vive disso. Agora, se você não vende, se você abrir uma Biscoitê e você não vender Biscoitê, eu não ganho nada com você. E tudo bem, porque você correu o risco e não deu certo. E eu corri o risco e não deu certo. Agora, por que eu vou te cobrar mais se o seu negócio não deu certo? Buga a cabeça, mas Isso já é inovador no modelo que vocês usam, isso porque não é o padrão. Não é o padrão. Então, assim, a gente não vive de taxa de franquia, a gente não vive de negócio, porque o nosso negócio é vender presentes. O meu negócio não é vender franquia. Franquia é uma forma que a gente usou para escalar o nosso negócio junto com as lojas próprias. Hoje eu tenho um pouco mais de 70 lojas, 34 são próprias. E um pouco mais da metade são franquias. Então, assim, não é que eu tenho só um modelo. E você fala, mas por que você tem tanta loja própria? E, aliás, é meio polêmico isso, porque às vezes o franqueador fala, mas você tem tanta loja própria, não sei o quê, então vocês não são franqueadora. Eu falei, cara, você deveria colocar o teu dinheiro aonde o teu franqueador está colocando dinheiro. Então, assim, sabe, faça aquilo que a sua... tem até uma frase, não sei agora, faça o que a sua boca... Seus atitudes tem que ser o que você fala. Uma frase que eu não lembro agora, mas assim, se eu estou colocando meu dinheiro lá, operando loja, é porque eu acredito que aquilo dá certo. Então, coloca o seu também, porque estamos correndo um risco parecido. Agora, se você não tem nenhuma loja própria, nunca teve, e só tem um modelo de franquia, pode funcionar? Pode, mas eu acho que você não vai ter a mão do negócio ali. Quando você for inovar, que aliás esse é um ponto bem interessante, e eu vou contar uma história real nossa. A gente lançou, vou até dar um spoiler. Spoiler não, uma coisa que eu nunca contei. No Natal do ano passado, meus franqueados que não fiquem bravos comigo aqui, tá? É real. No Natal do ano passado, a gente lançou uma lata que ganhou todos os prêmios, tá? Que era chama Lata Luminé. Era uma lata que ela tocava música e projetava luz no teto. Eu estava encantadíssimo com essa lata. A gente criou essa lata super complexo, o processo de fazer várias fábricas em cidades diferentes, produzir isso, juntar, colocar para cá. Um risco gigantesco, uma inovação que nunca ninguém fez no mercado de latas e de biscoitos e de tudo junto. Eu estava encantadíssimo com essa lata e a gente foi
abril, eu acho, maio do ano passado, apresentar para os franqueados. Aí apresentou o Natal inteiro, o Natal maravilhoso e tal. Eu não lembro os números agora, mas eu precisava comprar X mil latas, um volume grande, para que funcionasse. A gente apresentou, aí os franqueados falaram, putz, mas essa lata, nesse preço, acho que ninguém vai comprar uma lata musical nisso daí e tal. Não compraram. E compraram, tipo, sei lá, 5% do que eu tinha que comprar de volume. E aí eu entrei num dilema estratégico. Eu falei, tá, se eu pautar a minha inovação pelo que os meus franqueados entenderam no negócio, e eles tiveram um dia para entender. Eu estou há 20 anos nesse negócio. Então, e eu matar esse produto que era o normal, porque eu não consigo ter o volume, eu nunca vou inovar. Eu estou virando a corporation, que eu falei no começo, porque eu estou mitigando o meu risco. Então, se eles não compraram, eu também não compro, e aí tudo bem. A gente resolveu comprar. E eu falei, cara, vai vender. Eles não sabem o que eles estão... eles não viram o produto, porque não deu tempo para eles verem, porque era mocap e tal. Eles não viram, eles não pegaram, eles não sentiram, eles não viram tocando a musiquinha, eles não se encantaram. Então, também culpa nossa por não conseguir fazer isso, então vamos correr o risco. Comprei as X mil latas que a gente tinha que comprar. E no Natal, esse produto acabou em dias. Todos os franqueados iam quase todos os dias buscar mais latas, e o negócio vendeu. Muito. E ganhou vários prêmios e tal. E foi muito. E é um negócio ainda muito inovador, que eu nunca vi ninguém fazer isso fora. Então, assim, de novo, o modelo de franquia, só que assim, se eu não tivesse uma boa parte de lojas próprias, não teria feito. Porque eu falei, na pior das hipóteses, eu vou vender isso lá, eu fico com estoque, e eu sei que eles vão comprar. Mas isso me deu segurança para tomar um risco desproporcional, para falar, cara, eu sei que na minha loja vai vender. E eu sei que eles também vão vender. Mas eu não consigo, lá na Biscoiteria a gente não tem a política de empurrar as coisas para o franqueado. Ele tem que ter um mix inteiro, mas se não vendeu o sabor X, ele não precisa comprar. Dou essa liberdade. Mas eu falei, cara, quando ele vê que vai vender, ele vai comprar. Foi o que aconteceu. Então, de novo, inovar é fácil de falar, difícil de fazer, mas quando é a sua crença, vocês perguntam, nessa hora a gente falou, poxa, mas a gente é uma empresa inovadora, a gente precisa fazer. E aí a gente falou, tá bom, mas se der errado? Deu. A gente vai ficar com latas por alguns anos aí. Elas não vão estragar e tal. Mas tudo bem. Mas vai dar certo. Sabe? Aí volta a fé, né? Mas vai dar certo, porque tá lindo, porque é maravilhoso. Então, me perdi aqui quando você falou de franquia, mas acho que assim, a franquia é um modelo muito legal. Se você tem isso muito bem alinhado, se você tem os seus valores alinhados e se tem os franqueados com esses mesmos valores. Para o franqueado é muito legal, porque ele mitiga o risco. Ele entra num negócio que já está funcionando e pode explorar uma marca super legal na área dele. Para a franqueadora é muito bom, porque eu tenho alguém que, se aliado com meus valores, não só querendo melhor retorno sobre investimento, não só querendo ter mais um negócio, para a franqueadora eu tenho um conhecimento aqui de ponta que é muito valioso se você conseguir escutar. E eu acho que o nosso desafio do modelo inteiro é como que eu faço o franqueado escutar o que eu estou falando, porque eu estou operando isso há mais de 10 anos, ele execute isso e faça a venda. E como que eu também tiro esse poder todo, essa arrogância aqui e falo, cara, como que eu faço a marca, né, a franqueadora, escutar o franqueado e que ambos façam a construção da marca no longo prazo. Porque um está olhando o longo prazo, a franqueadora normalmente olha o longo prazo, o franqueado está olhando hoje. Como é que eu alinho essas duas coisas dentro do propósito que é construir uma marca incrível? Que necessariamente vai passar por dizer não para algumas coisas. A gente não vai vender quiche com salada e tostex na nossa loja. Mas isso vai trazer para o franqueado, às vezes, uma receita de curto prazo. Mas no médio e longo prazo agrega valor? Eu não acredito. Porque eu não sou uma cafeteria. Eu não sou um negócio sou um negócio de presente. Então eu vou ter que falar não para ele. Ele vai ficar bravo comigo. Mas tudo bem. Porque eu sei que eu estou falando não com base no que eu estou de construção no longo prazo. Mas eu tenho que ouvi-lo, de repente, ele fala, poxa, vamos lançar um sabor X. Isso faz sentido para a rede toda? Faz. Então vamos ouvir, vamos fazer. Então é uma relação complexa, mas interessante. Interessante, muito interessante. Eu vou falar o que eu entendo de franquia, o que eu já vi de franquia e tal. Então, você tem que ter todo o mix de produto sempre. Não importa se você está com uma loja na periferia ou uma loja no centro, num bairro de classe média alta, você vai ter que ter o mesmo mix de produto. Você não vai vender na periferia ou não vai...
Pelo menos um produto. Mas assim, eu tenho um modelo de negócio que não tem todo o mix, né? Então, se você tem um carrinho de 3 metros quadrados, você não tem todo o mix. Se você tem uma loja como a nossa da Angélica lá, que é gigante, aí você tem todo o mix. Então, loja de rua tem um mix diferente de loja de shopping. Então, tem um mix para o modelo que você abriu. Aí tem que ter todo. Mas você entende o seu franqueado? Sim. Porque isso que várias coisas que eu achei diferentes do que vocês fazem como franquia. Primeiro que você falou que o que você faz não é vender franquia. E eu já ouvi de especialistas em franquia que é isso. Assim, você tem um negócio, você quer franquear, você vai estar saindo da sua área e virando uma franquia. Você está mudando de negócio. Dá até um frio na barriga. Porque para mim, quem vive de taxa de franquia é pirâmide, não é franquia. Não é franquia. Você não pode viver da taxa de inauguração de alguém. Você tem que viver de vender um negócio. Você tem que viver de vender... O seu produto. Hambúrguer, café, biscoito, presente. Cara, se você vive de taxa de franquia, isso vai acabar. Porque não dá para abrir infinitas lojas. E aí é onde entra outra polêmica. Vários problemas, vários né? problemas. Mas isso eu já acho muito diferente do que vocês fazem com esse modelo de franquia. Outra coisa é vocês escutam os franqueados. A gente tenta, não é fácil, mas a gente tenta. E o que eu sinto é que a maioria não é assim. Chega lá e impõe. Impõe um mix de produto, impõe o que vai usar, impõe o que vai ser vendido e não escuta o que aquele franqueado está dizendo. Vocês criam produtos específicos para as regiões. Então, Curitiba vai ter a lata deles, Maceió tem a lata deles. Isso já é diferente. Sim. Porque você não está necessariamente impondo um padrão para todos os lugares. Isso conecta as pessoas. De falar assim, não é uma marca de São Paulo. É uma marca. E olha que legal a minha lata aqui do Rio Grande do Norte, com os elementos daqui que eu tenho. A gente tem uma de Recife que tem agora tá até no Carnaval, tem lá o frevo. Tal. Você fala, cara, tem os meus elementos aqui, você vai ter orgulho de levar essa lata para tua casa. E não é porque é uma marca de São Paulo, uma marca do Rio, uma marca... A gente não tem a gente é uma marca brasileira, entendeu? Então... E quando a gente estiver no mundo todo, vamos incorporar isso também, entendeu? E esse é um outro ponto muito interessante que eu acho inovador. Porque normalmente quando você começa a vender franquia, você tem os modelos, você tem que seguir aquilo e é isso aí. A ideia é que o franqueado não seja escutado, porque tem um padrão a ser seguido. É o que eu sinto da maioria das franquias que eu já conheci, já cobri, conheci franqueados. Eu acho que sim, mas eu acho que aí também tem uma linha tênue só pra gente ser justo, né? Tem os papéis, né? Então, ou seja, quando você entra numa marca, e aí eu falo isso muito para os meus franqueados, cara, assim, a gente não vende, tô dando um exemplo aqui, esdrúxulo, tá? Assim, pão na chapa, não é porque eu não gosto de pão na chapa, ou um misto quente, não é porque eu não gosto, cara, eu acho super legal, até comi um de manhã, mas assim, é porque eu acho que a operação que a gente vai ter para lá, para isso, vai trazer um faturamento com certeza, mas ela não está alinhada com o meu plano de longo prazo, que é construir marca, porque um misto quente da Biscoitê pode ser melhor ou pior que o da padaria do Zé, mas, cara, eu não vou criar marca. É só um misto quente, né? É só um misto quente. E aí, o cara fala, mas isso traz receita. Mas a gente não tá atrás da receita em primeiro lugar. Então, assim, o papel você veio pra cá, a gente tem sim os padrões que você tem que seguir e não... E aí a gente é implacável nisso, sabe? Se você colocou lá pra vender uma coisa que não pode, você vai ser notificado, você vai... Eu brinco assim, eu sou muito... bonzinho. Bom, tem gente que acha que eu não sou, mas... eu digo assim, eu sou tolerante, sabe? Beleza, pô, se o cara quer fazer uma coisa diferente, quer fazer um evento que não tá no negócio, cara, só avisar a gente e faz. Eu prefiro... Meu pai tinha uma frase meio polêmica que ele falava assim, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um burro. Meu pai falava tudo isso pra gente. Eu prefiro, cara, que você faça uma coisa que a gente não tá no nosso script do que eu ter que ficar te empurrando pra você fazer alguma coisa. Então, eu deixo você ter liberdade dentro do escopo da marca. Mas nada... que mude o nosso modelo de negócio. Porque isso é o começo do fim para uma franquia. Porque aí você vai ter lojas que cada uma está fazendo uma coisa. Aí daqui a pouco uma está vendendo, sei lá, cerveja, não sei lá, ou está vivendo de happy hour. Aí descaracterizou o negócio. Então, os papéis é importante estar bem definido. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você não ter parceria com o seu franqueado. E vocês têm. Aí eu acho que é franquias que olham o franqueado como só um número. Para mim, assim, quando o franqueado coloca 200, 300, 400 mil no negócio, que é o que ele gasta para abrir um quiosque, uma operação um pouco maior, às vezes é aquele dinheiro da vida dele. Às vezes ele trabalhou a vida inteira, juntou aquilo e tal. Então, assim, mesmo que ele venha, eu falo para isso pro meu time, mesmo que o franqueado venha sem razão para a reunião, brigando por algo que não faz sentido, ele não sabe que aquilo não tem razão.
Ele não sabe que não faz sentido, porque ele colocou o dinheiro da vida dele lá. Então, ele está alinhado. Agora, se ele está alinhado, eu preciso inspirá-lo e não obrigá-lo. Cara, por que você vai fazer isso? Você vai ter que fazer... Por exemplo, na Biscoitê a gente tem uma política de degustação. Você pode provar os produtos da Biscoitê. Eu já tive franqueado e falou, não, isso é um custo muito alto. Eu falo, cara, mas assim, a gente está aqui para encantar o cliente. Cada degustação custa centavos. Se o cara comprar, nosso ticket médio é 50, 60 reais. Então, você pode dar centenas de degustações. Mas é que eu não quero comprar. Mas você vai ter que comprar. Porque o cliente tem que chegar aí e ele pode provar os produtos. E aí falar, cara, peraí, você comprou isso. Então, assim, você precisa fazer, porque... Aí, às vezes, eu brinco e falo que você faz o seguinte, vai até qualquer uma das minhas lojas. Se eu não estiver servindo degustação, você não precisa comprar. Se eu não estiver vendendo esse produto que eu estou te vendendo, você não precisa comprar. Eu tanto acredito que eu estou fazendo. Então, eu acho que assim, é você ter o franqueado e falar, cara, para isso aqui você precisa executar. Porque você não é desse segmento, então você comprou um know-how. Agora, também ter espaço para ouvi-lo, para falar, legal, aqui em Maceió, eu preciso fazer isso diferente. Vamos entender. E aí a métrica se isto for bom para a rede, a gente coloca em linha. Se isto for bom para a tua operação, a gente vai fazer uma discussão local. Mas, e de novo, esses papéis, eles não são tão simples assim, né? Porque você precisa ouvir, mas você precisa falar, isso aqui não. Só que quando você fala não, é tipo filho. Você fala não pro seu filho, eu tenho um filho de 4 anos, fala, não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Ele quer pôr. E ele vai até pôr, até você fala, cara, o dia que você pôr, você vai tomar um choque e você não vai nunca mais pôr. Então, assim, eu digo que a relação, ela é uma relação... Porque no final são pessoas, né, cara, que estão tentando defender os seus pontos de vista. Então, é complexo, mas eu acho que assim, é muito rico se você consegue ouvir. E a gente já teve a degustação, por exemplo, nasceu do meu franqueado, do Rafa, meu franqueado de Campinas, que ele servia as degustações empratadas. Ele até sempre dizia, ele ajoelhava lá, ele brincava, ele abaixava na altura dos olhos do cliente para explicar os produtos, falava, olha, esse é uma flor de fubá com limão siciliano, esse aqui é um parmesão com trufas brancas de alba, esse aqui é harmoniza com vinho tal. E ele fazia isso. E a gente vendo isso, a gente falou, Rafa, é incrível. Ensina a gente a fazer, ensina os outros franqueados. E hoje é uma prática da rede. Não nasceu do Raul, nasceu do Rafa. Sim. Então, poder olhar isso é muito legal e faz com que a gente seja cada vez melhor. Muito bacana. Pra gente finalizar, dá uma dica para quem de repente quer inovar, o empreendedor que está começando e quer construir algo inovador, ou quem já tem uma empresa e quer fazer alguma mudança para ser mais atual, né? Para de repente estar nesse empreendedorismo do futuro. Qual que é a sua dica, Raul? Eu vou dar duas aqui, eu acho que para a inovação e para o empreendedorismo. Para a inovação, tenha muita crença, fé e faça as coisas até dar certo. Porque muitas vezes as pessoas não vão entender o que você quer fazer. O mercado não vai entender, os seus pares não vão entender. Mas se você tiver o subsídio, e aí é muito importante que você entenda o mercado, que você saiba, que você tenha anos de experiência nisso para você poder criar algo muito diferente. Mas saiba que no começo pouca gente vai acreditar nisso. E segue e faz se você acha que aquilo tem um espaço. Mas também tente inovar em mercados que possam ter escala. Em mercados que possam ser grandes, porque senão, muitas vezes você inova num negócio muito pequeno e aquilo nunca vai se pagar, porque não tem uma demanda muito, muito grande. Então, olha, isso é disruptivo? Sim. As pessoas vão achar eu meio louco? Sim, então segue. O mercado é grande, se as pessoas entenderem, e eu consigo pagar todo esse custo que eu tive aqui, ter escala, é muito melhor do que fazer algo sem escala. Então, para inovação, isso. Para empreender, aí eu vou voltar ao meu propósito e aos valores, que empreender uma jornada muito dura, muito complexa, muito árdua, que você vai ter que trabalhar muito mais do que quando você está num lugar. Ou seja, são centenas de horas e você vai abrir mão de algumas coisas em alguns momentos, da família, dos amigos, do esporte, do vinho, dos seus hobbies, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Saiba disso. E se você estiver confortável com isso, segue o teu sonho em algo que você de verdade ama fazer. Porque se você não amar, você vai desistir muito rápido. Muito bom, Raul. Obrigada. Obrigado. Nosso papo foi muito mais do que eu esperava, assim. Como eu falei, a Biscoitê foi uma das empresas mais inovadoras que eu conheci no último ano. Gostei muito
quando a gente se conheceu a primeira vez, né? Que foi um outro podcast. Mas hoje eu senti muito como a gente tem visões parecidas, assim. Gostei muito de te conhecer melhor e entender mais sobre a sua jornada, sobre a jornada da Biscotê. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Tenho certeza que foi muito conhecimento também interessante para quem ouviu. Pessoal, se inscreva no canal, curta o vídeo porque isso ajuda a gente. Comenta também, né? O que você achou desse papo, qual que é a sua dúvida, o que você quer saber mais, que outras pessoas vocês gostariam de ouvir aqui, isso é importante. E quero lembrar, tem uma coisa aqui da história do Raul, que eu acho que você tem muito essa questão da parceria com seus franqueados, parceria com seus colaboradores. Eu acredito que isso é muito importante para empreender. E esse podcast aqui, esse canal, só surgiu porque eu tenho apoio do Estúdio Vida Moderna, da WeTech, que são parceiros aqui dessa temporada. Muito obrigada, né, por esse apoio para a gente poder construir isso aqui. Tenho certeza que é uma forma de levar informação interessante, importante para quem quer empreender, para quem quer inovar. Então, muito obrigada. E, pessoal, muito obrigada por acompanhar. Raul, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito bom.